Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós estamos aqui para fazer uma espécie de resenha de livro, mas que também vai dar início a um quadro novo aqui para gente, que é a Jornada Mítica. Este quadro vai trabalhar justamente, como o nome está dizendo, os mitos dentro da nossa jornada de individuação, nosso processo de desenvolvimento psicológico, espiritual. Tudo isso baseado num livro de Liz Greene que quase ninguém conhece, que é este livro aqui, já em inglês, The Mythic Journey, mas na verdade ele já tem em português. Inclusive eu até gosto mais até da edição em português, que é da editora Zaha, que é Uma Viagem através dos Mitos. Vocês vão saber por que a edição em português eu gosto mais dela, e também vou dar uma introdução mostrando um pouco mais sobre esse livro, falando sobre ele, mas vamos pegar o primeiro capítulo, o primeiro item abordado aqui neste livro, de mito, de reflexão para a nossa psique, para nosso crescimento espiritual, psicológico e tal, e começaremos com este, e a cada vídeo que terá este título, esse título com vários subtítulos diferentes de acordo com o mito que a gente vai abordar, e a ideia é que a gente possa cobrir todos os mitos desse livro, e quem sabe depois até outros mitos que não estão neste livro, que nós gostamos muito de estudar essa área. Vamos mostrar também, logo depois da vinheta, os livros de mitologia que nós temos e as recomendações que a gente tem para vocês nessa área. Tudo isso na introdução deste quadro, que vamos começar agora, a Jornada Mítica, ok? Então, fiquem conosco aí, que logo depois da vinheta vocês terão tudo isso aí, tá certo? Então, como eu disse na introdução, eu vou começar mostrando alguns livros que eu recomendo para essa temática, que eu gosto muito. Esse é o primeiro de todos, O Herói de Mil Faces. Eu já falei aqui num certo vídeo, que posso até deixar aqui no card, sobre o Joseph Campbell, e falei desses mitos que ele estuda, da abordagem mítica dele. Então, por isso que eu trouxe só esse para representar o Joseph Campbell, que são muitos livros, e ele é um representante muito importante. O outro que eu quero citar é este aqui, A Deusa Interior, de um autor chamado Roger Wugler. Ele escreve esse livro junto com Jennifer Barker Wugler, que é a esposa dele, e fala justamente das deusas e os aspectos mitológicos dessas deusas, para a gente entender um pouquinho do lado feminino. Tem muitos livros, eu inclusive tenho alguns livros, da parte mítica feminina, do estudo dos mitos femininos, na abordagem do processo do desenvolvimento do lado feminino, que, diga-se passagem, não é necessariamente só das mulheres. Então, todo homem tem um lado feminino, toda mulher tem um lado masculino. Então, quando se fala de um deus masculino ou uma deusa feminina, a gente está falando de aspectos da nossa psique. Isso aí já é básico dentro da psicologia junguiana, Este livro aqui de Gustavo Barcelos, que eu gosto muito também, que é Mitologias Arquetípicas. Então ele faz uma abordagem bem interessante, um pouco na linha mais até hillmaniana, mas Hillman é um pós-junguiano, então é uma abordagem que diz respeito a Jung também, tá? Este é um outro livro que é básico, eu não tenho aquele de Junito, não lembro o sobrenome dele, depois eu vou botar aqui na edição, mas ele tem também uma série de livros, ele é clássico, sei lá, nos anos 80, 70, ele já trabalhava a mitologia de uma maneira bem didática, de uma maneira acadêmica e tal, mas tem esse também que eu considero interessante para ter uma visão mais geral, o livro da mitologia de Thomas Bulfinch, Tem livros assim também mais fáceis de digerir e mais assim agradáveis de ler e tal, com leitura assim como se estivesse lendo uma revista ou um livro didático escolar e tal, que é da Globo Livros, que tem já essa característica mesmo, de fazer coisas mais populares. O livro da mitologia, que é aquela série de livros, o livro disso, o livro daquilo, o livro de psicologia, o livro de filosofia, o livro de ciência. Então tem esse, o livro da mitologia, que aborda várias mitologias, inclusive não só a grega, a romana, etc., mas as mitologias de diversas culturas, diversas áreas. Tem este também, que é na mesma pegada
da Publifolhas, que também faz a mesma coisa que a Globo Livros, que trabalha com livros assim mais digeríveis, de leitura assim mais leve e tal. Então, isso, Mitologia, 50 conceitos e mitos fundamentais explicados de forma clara e rápida, né? E o editor é Robert A. Segal, mas é uma publicação da Publifolhas, muito interessante. Agora, ele não aprofunda muito, mas serve para a gente ter uma ideia mais geral, e também não aborda muito o aspecto psicológico da mitologia, aborda mais a mitologia em si, como história, como histórias contadas no passado e que retratam uma época e que de alguma forma trazem para a gente à tona uma série de fatores, né, da nossa vida, do nosso cotidiano. E tem esse aqui também que eu gosto muito, eu aprendi a gostar quando comecei a estudar mais ele, assim, porque parecia no início como se fosse uma coisa mais piegas, mas não é. Não era preconceito não, é porque na verdade essas ilustrações que estão aqui, eu não tenho aqui não, mas parecia uma coisa assim, não muito profunda, não muito verídica e difícil de ser aceita como algo também oficial, mas ele é interessante porque ele até aborda diferentes versões da mitologia, mostrando que não existe só uma versão, né, falando de determinado mito, vamos dizer assim. Então, tudo que precisamos saber, mas nunca aprendemos sobre mitologia, de Kenneth C. Davis. Bom, aí eu vou, claro, mostrar os dois livros, né, que eu falei na introdução, que na verdade é o mesmo livro, só que aqui em inglês, no original. Este livro, na verdade, foi escrito originalmente em 1999, né? Mas depois, essa edição que eu tenho aqui já é de 2016. Enquanto que essa, em português, é uma tradução direta da edição de 1999 e foi lançada em 2001. Mas o que eu disse na introdução que faz eu gostar mais deste do que do outro, né, do original em inglês, não é só o fato de estar em português, né, e tal, e tem um ponto negativo, que esse título aqui ele foi alterado um pouco, né, uma viagem através dos mitos, e no original é A Jornada Mítica, que é justamente o título que eu acabei adotando para o nosso quadro aqui, né. Então, eu preferi utilizar a expressão original que a Liz Green trouxe, mas esse livro, na edição em português, que é escrito por Liz Green e Juliette Sharman Burke, que é a mesma autora, junto com Liz Green, de O Tarô Mitológico e de outros livros que elas escreveram juntas também, porque a Juliette Sharman Burke é especialista em tarô, especialista em mitologia também, trabalha com astrologia, assim como a própria Liz Green também. Liz Green é uma psicóloga, né, americana, inglesa, eles falam anglo-inglesa, porque ao mesmo tempo está nos dois lugares. Atualmente ela está morando na Suíça, em Zurique, né, e ela, ao mesmo tempo que é terapeuta junguiana, ela também é astróloga de renome, né, conhecida, talvez uma das autoras mais lidas de astrologia e mais respeitadas também pelas obras que ela fez. Já fiz várias resenhas aqui de livros dela, né, como Os Astros do Amor, Astrologia do Destino, Saturno, etc, etc. E este livro, o que eu acho que ele tem de especial é que ele tem ilustrações feitas por uma brasileira, né? Na verdade, ela ilustra os mitos e de uma maneira bem interessante, né? E eu até quero trazer aqui para vocês o nome dela, que está aqui aparecendo, e aí foi aí quando eu comecei a verificar. Quando eu vi que na versão em inglês não tinha as ilustrações, eu procurei para ver quem era a autora, né? E aí está aqui constando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ilustrações de Clarissa da Costa Moreira. Muito belas as ilustrações e elas ajudam, né, claro, a gente tornar o livro rico. Arquiteto, né, com certeza gosta de ver as ilustrações aqui mesmo, né, Sansão, né, e Dalila, o mito de Sansão e Dalila, porque é importante a gente dizer que ela não aborda, né, as autoras, na verdade, não abordam só os mitos, aqueles mitos considerados como mitologia clássica e tal, mas também as próprias personalidades das religiões, né? É importante que a gente entenda isso, que primeiro Liz Green, ela foi muito inteligente ao trabalhar a mitologia de uma maneira tão forte assim,
porque a vertente dela como astróloga, ou até com o trabalho dela famoso de mitologia no tarô, né? Ela trabalha mitologia na astrologia, trabalha mitologia no tarô, mas uma questão que às vezes poderia ocorrer é que pessoas que não acreditam nem em astrologia nem em tarô poderiam perder a oportunidade de aprender com os ensinamentos que a Liz Green tem para a gente sobre a mitologia e como a mitologia pode ser útil para a gente no nosso autoconhecimento, na nossa autoperfeição, aperfeiçoamento, etc. E ela justamente traz neste livro esta riqueza de informações, independente de a pessoa acreditar em astrologia ou não. Na verdade, quando a gente associa a astrologia à mitologia, a gente vê como realmente ela aborda de uma maneira bem completa estas questões todas psicológicas. Não é à toa que Jung estudou astrologia, não entendo nem porque ele não aparece nos livros dele também alguma abordagem sobre tarô, apesar de muitos considerarem que ele chegava a fazer leituras e estudo também dessa área, porque o próprio livro vermelho apresenta muitas referências que lembram muito o contexto, o conteúdo do tarô. Mas o que é importante a gente entender é que ele falava também muito dessas questões de como a astrologia tinha o mito presente ali. Então, sendo abordado como mito, ou sendo abordado de uma maneira mais verdadeira e mais consciente, aproveitando mais ainda os ensinamentos da astrologia do que somente como algo mitológico, eu acredito que é justamente o que Jung fazia, porque a filha dele era astróloga, ele abordava a astrologia em muitos livros dele. Em algum momento ele fez experiências, ele fez testes, né, que foram bem sucedidos no livro Sincronicidade. Então, assim, quando ele aborda mito, astrologia e tarô, de certa forma, indiretamente, né, como a gente vê ele citar nas cartas, do livro das cartas, os 3 volumes, né, a gente percebe como que essa questão da mitologia é importante. E não podemos deixar de citar também que existe um artigo, não é de Jung, mas é o segundo, inclusive, artigo do livro, do livro Homem e seus Símbolos, que trata de mitologia também, certo? Feita essa abordagem geral, já ia esquecendo, tem 2 aqui também que eu considero importantes, que são esse de Lucy Ferri, Mitologia e Filosofia, o sentido dos grandes mitos gregos. Eu ainda pretendo até fazer uma resenha desse livro depois aqui para o canal, porque este livro tem uma peculiaridade. Ele não aborda a mitologia somente dentro de uma perspectiva psicológica. Acaba acontecendo essa abordagem indiretamente aqui, mas ele aborda dentro da perspectiva filosófica. Isso que é interessante, porque mostra a filosofia dentro da mitologia e como a gente pode ter uma visão de mundo pela própria mitologia, trazida pela mitologia, entendendo, né, dentro do seu verdadeiro sentido, dentro do que é mais importante entender dentro da mitologia, certo? E este outro também, que se eu não me engano, ele é até um livro recente, na verdade, publicado pela editora Pensamento em 2023, esse ano, né? Mas eu digo porque ele foi escrito originalmente, né, em 2022, ou seja, no ano passado. Então, ele é bem recente mesmo. Então, o livro é de doutora Joana Laprade, né? Arquétipos da Sombra, uma jornada de aceitação e transformação pessoal por meio dos mitos gregos do submundo. É um livro que tanto aborda a psicologia junguiana em si, como a psicologia hillmaniana. Por isso que ele fala de arquétipos da sombra, ele não fala de arquétipo da sombra, porque a psicologia arquetípica, né, de James Hillman, considera que as coisas podem ser arquetipizadas. Então a gente pode ter vários arquétipos da sombra, enquanto que na psicologia junguiana a gente teria um arquétipo chamado sombra, e que ele se manifesta por várias imagens, em várias situações, em vários momentos, em vários aspectos da vida, tá? Bom, feito essa visão geral, vamos agora para o nosso livro, né, que a gente vai introduzir hoje, o conhecimento deste livro, e também vamos já começar a falar do primeiro mito que ele aborda, tá? Que é no primeiro capítulo. Bom, então, esse livro, ele na verdade está dividido de uma maneira muito didática. Eu gosto muito dele, me chamou muita atenção, foi isso aí.
Eu gosto das coisas muito didáticas, eu acho que é assim, para a gente aprender. Claro que assim, acho que todo mundo gosta, né? Principalmente quando está querendo aprender o básico, né? Então, ele divide, né? Aqui no sumário a gente pode ver, em, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 partes. O livro é dividido em 5 partes, sendo que a primeira parte tem o título de No Começo, a segunda, Tornar-se Indivíduo, a terceira, Amor e Relacionamentos, a quarta, Posição e Poder, e a quinta, Ritos de Passagem. Em cada parte dessa, você tem capítulos diferentes, e esses capítulos têm uma temática associada a o que cada parte dessa tem como título geral, e dentro desses capítulos a gente tem diferentes mitos que vão ilustrar, que vão mostrar tendências, situações humanas, condições da psicologia, da psique, da personalidade humana, relacionado àquele tema. Então veja que interessante. Então, no começo, a gente tem o capítulo 1, Pais e Filhos, e aí nós temos dentro desse capítulo 1, Pais e Filhos, falando de família, obviamente, nós temos aqui, na verdade não é só falando de família, porque o capítulo inteiro no começo é de família, mas especificamente da relação pais e filhos. Não necessariamente pai e filho, mas também mãe e filho, filho-pai, filho-mãe, mãe-filho, etc, etc. Aí a gente tem aqui, nesse capítulo 1, Tétis e Aquiles, Hera e Hefesto, Órion e Enopião, Teseu e Hipólito, Osíris, Ísis e Horus, a lenda de Póia. Depois, no capítulo 2, Irmãos, nós temos Caim e Abel, Ares e Hefesto, Rômulo e Remo, Antígona. No capítulo 3, a herança familiar, o filho do vento, a casa real de Tebas, a casa real de Atreu. E na parte 2, tornar-se indivíduo, nós temos aqui no capítulo 1, a saída de casa. E aí temos Adão e Eva, a partida de Buda, Peredur, o filho de Evravke. Aí a gente tem aqui no capítulo 2, a luta pela autonomia, Siegfried, o belo desconhecido, Gilgamesh e a árvore da vida. No capítulo 3, a busca do sentido, Wainamoinen e o talismã, Parzival e o Graal, Perseu. Aí vem a parte 3, que é amor e relacionamentos. Aí temos capítulo 1, paixão e rejeição, Eco e Narciso, Cibele e Atis, Sansão e Dalila, o enfeitiçamento de Merlin. Aí no capítulo 2, o eterno triângulo, o casamento de Zeus e Hera, Arthur e Guinevere. Capítulo 3, casamento, Gerda e Frey, a transformação de Morgana, Alceste e Admeto, e Ulisses e Penélope. Na parte 4, que é posição e poder, nós temos o capítulo 1, encontrando a vocação, aí tem Lug, tem um mito de 2 irmãos, Faetonte e o carro do sol. No capítulo 2, cobiça e ambição, Aracne, o anel de Polícrates, o rei Midas, a corrupção de Andvari. Capítulo 3, responsabilidade, o rei Minos e o touro, o exército do rei Arthur em tempos de paz, o julgamento de Salomão. E por último, na parte 5, temos ritos de passagem. Capítulo 1, separação, perda e sofrimento, as provações de Jó, Orfeu e Eurídice, Quiron e o centauro. No capítulo 2, a busca espiritual, as aventuras e desventuras do Dr. Fausto, a iluminação de Buda, Parsifal. E no capítulo 3 e último, a última jornada, Maui e a deusa da morte, Erro entre os mortos, Indra e o desfile das formigas. Aí temos a bibliografia e leitura adicional, índice remissivo e agradecimentos. Então você vê que o livro é muito rico. Então aqui nós estamos, de certa forma, mostrando a jornada que nós vamos percorrer neste quadro agora que a gente está chamando de a jornada mítica, né? Então vamos começar justamente neste primeiro capítulo da parte 1, que é no começo, no primeiro capítulo que trata de pais e filhos. E aí eu queria até ler aqui para vocês, se me permitem, o parágrafozinho rápido que as autoras falam sobre este capítulo, pais e filhos, que ela diz o seguinte:
Aliás, antes disso, eu queria até ler o que introduz, vamos dizer assim, a parte, né, que fala do geral, que é no começo. Ele diz assim, elas, né, dizem assim, o convívio familiar é a mais fundamental das experiências da vida. Seja qual for a natureza de nossas origens, todos tivemos pais, presentes, ausentes, amorosos ou não amorosos, e a Mãe Terra e o Pai Céu são os grandes símbolos míticos da origem do mundo, assim como de nosso próprio começo. Todos viemos de algum lugar e não importa no que nos transformemos na vida, não podemos desfazer o passado. Herdamos de nosso meio familiar não apenas padrões genéticos, mas também padrões psicológicos, e os indivíduos em quem nos transformamos são em parte criação nossa, em parte herança do passado. Os mitos não nos dão soluções simples para as dificuldades familiares. Retratam a dinâmica familiar tal como ela é, com todas as suas alegrias, tristezas e complexidades. No entanto, há nessas histórias um poder misterioso e transformador. Embora a dinâmica arquetípica da vida familiar seja eterna, a mudança e a cura são sempre possíveis dentro de nós mesmos, se não nas circunstâncias ao nosso redor. Isso me lembra uma passagem um trecho, né, que eu vi de uma entrevista para o Flow, né, que a Lúcia Helena Galvão fez, respondendo a uma questão sobre filosofia, né, sobre livre-arbítrio e tal. E ela explica que, de um modo geral, no Caibalion, né, aquele livro famoso que a gente até já fez comentário aqui sobre ele neste vídeo, nesse canal, no Caibalion a gente tem assim, uma coisa chamada gênero, né, que ela até chamou de gênero mental. É o princípio, um dos princípios do Caibalion, os 7 princípios herméticos, né, e que diz que muitas coisas que a gente tem na nossa vida, elas são dentro de uma polaridade, né, e dentro dessa polaridade, às vezes a gente parte por um pensamento mais, de um princípio masculino, né, de gênero masculino, que é aquele momento em que a gente tem ideias brotam e tal, como se fosse um sêmen tentando fecundar um óvulo. Então esse princípio masculino das ideias, e às vezes tem muitas ideias, aquele pensamento divergente, que as ideias todas aparecem, mas só uma depois vai germinar e vai virar uma ideia que pode vir a ser executada, né? Então, depois vem o princípio feminino que recebe isso e, ao receber, pode dar fecundidade àquilo, pode fazer germinar ou não, que pode ser num momento fértil ou não, e aquilo pode ser algo que case bem, que tenha um bom casamento alquímico e tal, e a coisa aconteça, e aí gera uma criação. E essa criação vira um filho, né? Vira um rebento, vira um resultado. Mas eu estou dizendo tudo isso não por causa da relação pais e filhos, nesse sentido biológico, nesse sentido só, digamos assim, mais filosófico oriental e tal, né, porque isso tudo vem do Egito, né, pela coisa do Hermes Trismegisto e o Caibalion, mas eu estou falando mais em função das ideias que partem às vezes de outras pessoas e a gente acaba fecundando uma ideia que vem de outros, em vez de sair da gente mesmo. Então, de certa maneira, entender que nós podemos ser mais autênticos, ter uma individualidade mais desenvolvida, ou uma individuação encaminhada, é quando a gente consegue ser a gente mesmo, ouvir tudo que a gente ouve, ler tudo que a gente lê, ter as influências de todo mundo que a gente tem, que todo mundo tem, é natural, mas saber separar o joio do trigo, ter discernimento para saber o que a gente pode aproveitar ou não, o que a gente concorda, o que a gente não concorda, ou até mesmo o que fazer parte do nossa visão de mundo, da nossa episteme, né? Então é por isso que a importância dos pais em relação aos filhos é muito grande, porque os pais influenciam muito. Mesmo quando os filhos não gostam de determinadas atitudes dos pais, às vezes eles repetem essa atitude, mas assim, porque é inconsciente, né? Às vezes eles tentam assim o tempo inteiro colocar na cabeça, poxa, eu não posso repetir isso que meus pais faziam, eu não posso repetir isso que meu pai fazia ou isso que minha mãe fazia, porque eu não acho legal. Aí a pessoa tenta até fazer o oposto para poder compensar, para poder equilibrar, ou para não correr o risco de cair na armadilha de repetir os pais. Aí acaba fazendo o oposto
e depois que faz o oposto, sente que está exagerando, e aí quando sente que está exagerando, tenta compensar e faz exatamente como fazia antes, porque passou o tempo, às vezes até os pais já morreram, e aí quando os pais já morreram, perde um pouco aquela influência direta da imagem do que acontecia com os pais. E aí quando isso acontece, é muito comum a pessoa dizer assim, bom, mesmo que inconscientemente lá dentro, ela diz, não, agora eu tenho que homenagear meus pais porque ele fazia isso, eles faziam isso e tal. E às vezes não era uma coisa nem que a gente concordaria. E mesmo que isso não seja uma coisa assim que a gente diga, não, eu vou fazer assim para homenagear os pais, isso acaba acontecendo internamente, né? Às vezes até assumem e dizem assim, não, eu herdei isso de meu pai, eu herdei isso de minha mãe. Ou até tenta negar, e quando o cônjuge ou a cônjuge diz, não, você está fazendo igual ao seu pai, está fazendo igual à sua mãe, você acaba em algum momento dizendo que não, negando, mas fazendo mesmo assim, ou até dizendo qual é o problema, coisas desse tipo. Então depende de como isso foi processado, de como isso foi trabalhado. Mas uma coisa é certa, por mais que a gente tente fugir, a gente não consegue deixar de ter essa influência muito forte em nós, dos nossos pais, porque ela é algo que nasceu lá da infância, quando a gente era pequenininho no berço, e quando a gente sabia que eles estavam dando a gente de comer, estavam fazendo coisas que deixavam a gente alegre, tentando animar a gente, trocando fralda, tirando de desconforto e tal, e a gente tinha que dar um respaldo positivo, mesmo que a gente ainda não tivesse uma consciência plena disso, mas a gente sabe que precisamos agradar àquele que está cuidando da gente. Então isso é instintivo, né, na gente, né, quando criança, quando bebê. E aí, agradar os pais é algo que a gente começa a desenvolver na psique desde que a gente nasce, logo quando a gente começa a interagir com alguém no mundo, que são as primeiras pessoas que recebem a gente aqui no planeta. Então não podia deixar de ser uma coisa muito forte. Então se isso é muito forte, continua entronizado, continua lá como um arquétipo, como imagens, várias imagens arquetípicas dentro do nosso processo de evolução, e isso é forte em nós, né? Então a gente às vezes precisa trabalhar isso psicologicamente. Às vezes isso não é algo que cause problema nenhum, mas em alguns momentos, quando exacerba, quando vira uma coisa muito unilateral e forte, tendencioso num lado só, acaba sendo prejudicial. Essa é uma visão geral da questão dos pais com os filhos, que não é ainda o tema específico, porque o tema específico já é um ponto básico, um ponto, o primeiro de todos, de grande importância, não é talvez o mais importante, porque todos são importantes, mas é um também de grande importância nessa questão da relação dos pais com os filhos, que é justamente o mito de Tétis e Aquiles, que é até famoso, até conhecido, às vezes não com tantos detalhes, mas a gente quando fala em calcanhar de Aquiles, a gente sabe do que se trata exatamente, né? Que são fragilidades, que são pontos fracos da nossa realidade, e aí você diz assim, o mito de Aquiles não tem nada a ver com a gente e tal, então pensem aí se não tem mesmo, né? Porque, pelo amor de Deus, quem é que não tem um calcanhar de Aquiles? Quem é que não tem uma fragilidade? Quem é que não tem alguma coisa pela qual não se orgulha ou alguma coisa que acha que precisa ser desenvolvida dentro de nós? Não? Então nós temos vários calcanhares de Aquiles e é importante saber como é que ele nasce, como é que ele surge, por que que ele aparece, por que que existe um calcanhar de Aquiles, e isso é de grande importância e está lá na mitologia já retratado, já mostrado para a gente como algo de grande importância para nosso entendimento, nossa compreensão. Às vezes a gente vê na mitologia como somente historinhas, né? Mas são historinhas de grande importância que ajudam a gente a entender a nossa psique. Alguém que escreveu lá atrás, num tempo em que ainda não tinha psicologia, quando escreveu isso, estava tentando retratar, sim, coisas do nosso cotidiano, coisas que acontecem na nossa psique, e eram pessoas sábias, pessoas que entendiam não só o que poderia causar na gente determinadas fraquezas, determinadas coisas que pareciam não ser divinas, e daí a presença de deuses, presença de seres que não eram deuses, de mortais e imortais, né? E a gente às vezes achar que quando está se falando de um Deus, está se falando da divindade, do Deus que nós acreditamos, mas a gente não entende que esse Deus está dentro de nós também. Nós somos todos os personagens dos mitos todos. Então, nós temos um lado divino, nós temos um lado mortal, nós temos um lado heróico, nós temos um lado vilão, nós temos um lado submundo, né, que precisa ser trabalhado, enfim. Trabalhado não no sentido de destruir necessariamente, no sentido de transformar, de entender melhor ele e tal. Então esses que escreviam essas histórias estavam escrevendo não só os fatos que aconteciam na nossa psique, como também a forma de resolvê-los, porque os mitos sempre tinham também a forma como resolver. E às vezes a gente nem entende como é que isso se rebate
na visão psicológica. O que essa forma de resolver um problema mítico pode significar na nossa personalidade, no nosso modo de agir, no nosso modo de tentar recuperar nosso equilíbrio, sair de alguns transtornos que causam problema na gente e readquirir nosso equilíbrio, ou na linguagem junguiana, entrar no processo de individuação, que é o momento em que nós mesmos conseguimos resolver nossos problemas sem precisar de terapeuta, podendo nós mesmos resolver essas questões, entendendo os caminhos melhores e às vezes esses caminhos não são gerais, não são uma fórmula, né? Porque cada um vai descobrir o seu, mas a atitude de encontrar, ou a primeira start, né, de como ir buscar pelo menos a solução em si mesmo, é importante que a gente saiba como é que faz, porque no desespero a pessoa num transtorno muito grande, né, psicológico, às vezes não tem isso em mente, não vai conseguir ter equilíbrio suficiente para poder buscar por si mesmo esses caminhos, né? Então aqui no mito de Tétis e Aquiles, que tem como grande título, né, explicativo do que está sendo tratado a temática aqui, grandes expectativas, elas fazem sempre um parágrafozinho no começo para introduzir a temática, e aí eu vou ler esse parágrafo, e ele diz o seguinte: o primeiro de nossos mitos da família fala-nos de como os pais esperam de seus filhos nada menos do que tudo. O tema mais importante dessa lenda grega talvez seja a ambição de Tétis a respeito do filho. Ela quer que ele seja um deus. A história tem um final triste, mas transmite um discernimento profundo sobre as esperanças, sonhos e anseios secretos que, sem nos apercebermos, pedimos a nossos filhos para realizar, às vezes em prejuízo deles. Olha que interessante. Na verdade, agora é o momento em que eu vou comentar a vocês o mito de Tétis e Aquiles. Na verdade, tudo começa com um Zeus que está preocupado com a deusa Tétis, que é uma deusa muito poderosa, que domina os mares, e domina todos os seres que estão nas profundezas desses mares. Ela, segundo uma profecia, se casasse com um deus, o filho dela se tornaria mais poderoso do que Zeus. E Zeus não queria que isso acontecesse. Então já entra aí um pouquinho daquela coisa, né, do medo, né, de perder aquilo que já tem, que já conquistou. Isso também já é uma outra temática importante da psicologia da gente. E aí a gente faz alguma coisa por medo, né, ou por ciúme, ou por medo de perder o poder e tal. Mas não é o tema desse mito. Quando ele soube dessa profecia, né, Zeus fez tudo para que a deusa Tétis não casasse com um deus, né? Então, ela arrumou uma forma de casamento dele, né? E aí conseguiu fazer com que ela casasse com Peleu, né? Peleu era um mortal, e quando Tétis casou com Peleu, ela acabou tendo Aquiles. A Tétis aí ficou esperando, assim, em determinado momento ela percebeu que ela estava casada com alguém que não fazia jus ao seu poder e tal. Aí entra um pouco também de uma temática que acontece muito entre seres, né? Tanto por parte do homem como por parte da mulher. Aquele ego muito grande faz com que a pessoa se considere melhor do que o outro, e espero que isso seja trabalhado. Não é em todo casal que acontece isso, né? E isso precisa ser trabalhado, você não se sentir superior, não é nem só com o casal, né, mas com ninguém mais, né, em relação a ninguém mais. Mas assim, a Tétis, ao perceber que o filho estava fragilizado, né, sujeito a morrer, porque ele era um mero mortal, ela então tentou descobrir uma forma de poder salvar o Aquiles, fazendo com que ele vivesse eternamente. Aí ela levou ele para ser banhado no rio Estige, né? Este rio, quando a pessoa é mergulhada, ela se torna invulnerável, né? Não nenhuma flecha penetra e tal, e não morre e tal. Naqueles lugares, que o rio molhou, ele não é penetrado por nenhuma arma, né? E ela levou, mas todo mundo conhece a história, né? Acabou segurando no calcanhar para fazer o filho Aquiles se banhar no Estige, e acabou essa parte do calcanhar ficando de fora e não sendo protegido. Então, durante a guerra de Troia, que o Aquiles participou, isso faz parte
da história mesmo, né, da mitologia, do Homero e tal, ele acaba sendo atingido no calcanhar e morre. Então ela não consegue ludibriar a morte, mesmo sendo uma deusa, e acabou acontecendo o que ela não gostaria, né? Então, essa questão, né, de você tentar buscar alguma coisa que possa melhorar para o filho, e achando que está na sua escolha do melhor e tal, às vezes você pode não estar fazendo o melhor mesmo, porque justamente o fato de ele ter se tornado invulnerável por conta do banho, né, nas águas do Estige, foi que fez com que ele enfrentasse com pouco temor, com mais coragem do que o normal, né, as flechas, e aí tomou um tiro justamente no lugar onde não podia tomar, né? Deve ter tomado tiro em muitos lugares e acabou atingindo o ponto fraco dele, que era o calcanhar. Então, essa é uma coisa muito importante para a gente entender no mito, que é justamente essa questão de a gente achar que o melhor para o nosso filho é aquilo que a gente considera melhor. Às vezes é até uma projeção, porque a gente tenta se completar nos filhos, né? Eu sempre quis fazer medicina, ou direito, ou engenharia, uma coisa que era bem do século XIX, entrando no século XX, essa coisa de decidir a profissão do filho. Ah, porque se não for engenheiro, se não for advogado, se não for médico, não tem o status que deveria ter. Então pense que a pessoa escolher a profissão do filho é gravíssimo. Por isso que acontece muito essa indecisão, a pessoa não exercer a profissão que fez exatamente. E hoje em dia a gente vê que muitos jovens escolhem elas por ele mesmo, e mesmo assim ainda não é a profissão, porque é difícil decidir em determinado momento, né? O mundo em evolução, o mundo em crescimento, e você não sabendo o que é que aquela profissão tem para lhe trazer direito, né? Por isso que também hoje tem bacharelados interdisciplinares, como a UFBA tem, né, que a pessoa leva 2 anos fazendo uma área, né, tecnologia, arte, porque pelo menos isso a gente pode definir com mais facilidade. Eu quero trabalhar com coisas de artes, com coisas relacionadas à tecnologia, relacionadas a letras ou coisas assim. Então, a pessoa já escolhe a área primeiro e depois de ter feito algumas disciplinas próximas, ela acaba escolhendo o que é que ela vai fazer. Mas é importante que os pais não se metam muito nisso, ajudem dentro do possível a pessoa própria, o próprio filho escolher, mas não sejam aquela pessoa que define, né? Porque muitos pais, numa atitude muito egoísta, dizem assim: poxa, eu me sacrifiquei tantas coisas, eu deixei até de fazer o curso que eu queria fazer, trabalhando para poder sustentar a família e tal, e depois o filho não faz o que eu gostaria que ele fizesse. Olha só que coisa absurda. Na verdade, esse tipo de sacrifício, entre aspas, que não é sacrifício, na verdade é uma atitude normal de um pai e de uma mãe que cria os filhos, né? E depois eles precisam ter o direito de escolher o que querem fazer, mesmo que seja uma coisa que não dá dinheiro, uma coisa que não dá tanto lucro. Claro, se não dá nenhum dinheiro, complicado, mas assim, precisa que a pessoa seja orientada para escolher de acordo com determinados critérios. Primeiro, coisas que sejam agradáveis para a pessoa, não seja uma coisa assim que venha de cima para baixo, alguém escolha por você, mas também que seja uma coisa que faça com que a pessoa sobreviva também depois, né? Ou quando nada, pelo menos 2 atividades, né? Uma que até atende melhor ao gosto da pessoa e outra que vai atender à sobrevivência. Mas tudo isso só como uma forma de orientação. Mas não é só isso não que os pais fazem com os filhos, né? Eles são, assim, imparciais, às vezes até a respeito das decisões amorosas, né? Tem mães que até dizem que tem que passar pela aprovação, dizem até brincando às vezes, passar pela aprovação dela, a escolha que o filho teve de namorada, ou que a filha tem de namorado, ou a escolha mesmo que seja fora do que a gente está acostumado em relação à orientação, mas a gente sabe que as gerações antigas não estão habituadas muito a uma tendência hoje, né, de uma maior multiplicidade. As pessoas não têm mais aqueles bloqueios que tinham antigamente de ter uma orientação homossexual ou coisas desse tipo, e os pais não aceitam, né?
E aí isso é terrível, porque não só dificulta, né, na própria relação da pessoa. Eu tive alunos mesmo que diziam para mim que não podiam nem levar namorado para casa porque os pais não aceitavam o homossexualismo, mesmo eles não sabendo que o filho era homossexual, eles já sentiam pelas falas, pelas colocações dos pais, né? E isso cria um problema muito sério. Mas não só isso, mas assim, as pessoas que não consideram assim os filhos, né? Aquela coisa do santo de casa não faz milagre. Eu tenho aluna mesmo que, quando a aluna mostra um trabalho de arquitetura que ela fez para os pais dizem: foi você mesmo que fez, não foi seu namorado não, que trabalha com arte e tal. Imagine, que coisa terrível isso, porque faz com que a pessoa baixe sua autoestima, e isso, em vez de ajudar a pessoa a se desenvolver mais, ela acaba tendo muito menos assim poder de perceber aquilo que produziu, que é capaz de fazer coisas maravilhosas. Claro que entra até aquela coisa assim, né, de que se os pais estão achando que eu não foi o que fiz, é porque estão achando maravilhoso. Mas, por outro lado, vem logo, talvez mais forte do que isso, a ideia de que os pais não reconhecem o valor do filho ou da filha. Então, isso é importante que a gente perceba, a gente dá valor ao que o filho faz, não enganando, né, não iludindo demais, mas incentivando, né? Porque no momento em que a gente diz que um desenho está lindo de uma criança que é muito pequenininha, aí você diz assim: poxa, o desenho não é tão lindo assim, mas os pais estão dizendo que é lindo, é porque ele, em primeiro lugar, ele sabe que naquele estágio em que a pessoa está, aquilo já é uma coisa muito grande, né? Tá desafiando dificuldades e tal, e fazendo coisas maravilhosas. Não está enganando, de certa forma, ele está reconhecendo de acordo com o momento, a idade, e fora que também ela está incentivando, ela está criando um reforço positivo muito grande para que a pessoa cresça. Meu filho mesmo, quando ele era pequeno, minha esposa desenha, eu desenho, né, artisticamente, e a babá dele também desenhava muito bem. Então, na cabeça dele, ele acreditava que todo mundo desenhava, como todo mundo escreve também um dia, vai escrever, vai saber ler. Então ele achava que isso era uma fase que ele iria alcançar. Então ele sempre ficava desenhando, e acabava que o desenho dele se destacava, né? Quando ele, na escola, todo mundo ia mostrar, os alunos todos iam mostrar os desenhos, todo mundo queria ver o desenho do seu filho e o desenho do meu filho também, porque ele acabava fazendo uns desenhos mais destacados, com habilidade, por conta dessa atitude mesmo que ele tinha desde o começo, de achar que no mundo todo mundo iria precisar do desenho, sobreviver com desenho, assim como precisaria escrever e ler. Então é importante a gente entender que a gente não pode ser também assim muito só amoroso, porque a amorosidade é fundamental, mas a gente precisa ter também o lado de não esquecer que precisa dar limites, né? Mas dá limites também no sentido de não podar, né? Não podar as decisões pessoais. Não é a gente que decide, né? Esse dar limites, é preciso que a gente tenha cuidado em relação a isso. Dar limites no sentido de a criança não poder fazer tudo que ela quer, e coisas que às vezes são equivocadas ou erradas, né? Então ter respeito pelas escolhas da criança, mas também saber o que é ético e o que não é, e ensinar o que é ético e o que não é, porque é isso que vai fazer com que a pessoa não se sinta insegura quando ela souber o que é correto fazer, e não ficar dependendo dos pais o tempo inteiro. Então, ser imparcial e ser também alguém que orienta, que ajuda na criança, para a criança ajudar a criança para ela saber o que é que ela tem que fazer no futuro. Obviamente, nessa questão do bem e do mal, a gente sabe que ninguém é perfeito, ninguém consegue eliminar totalmente o mal, e às vezes esse mal que a gente chama de mal está na sombra, e é uma coisa que não é tão maléfica assim. Então a gente só precisa ver o que é que tem ali por trás, que precisa ser mexido, trabalhado, desenvolvido na pessoa, e entender que aquilo que a gente chamou de uma coisa má, uma coisa ruim, às vezes é mal porque foi visto de uma maneira, né, negativa, e às vezes até isso por conta da forma como os pais falaram, disseram que não era correto. Imagine que muita gente, até quando recebe um não dos pais, ou dizem uma desaprovação do pai, isso causa um trauma lá atrás, se isso não for muito bem entendido. Às vezes os pais dão um não e não dizem porquê, então isso não é processado. Então fica na cabeça da criança, mesmo que inconscientemente, que o não é por isso ou por aquilo, por uma razão que às vezes causa danos, né? E o grande mérito dos pais é conseguir, como um terapeuta, fazer com que
o filho siga o seu caminho da individuação sem precisar mais da orientação dele e tornando-se cada vez mais autônomo. Tendo cuidado até para, em alguns momentos, fugir às regras. Porque pense que quando a pessoa segue todas as regras, segue tudo que os pais disseram, ela não está sendo inovadora em nada, ela não está conseguindo trazer nada de novo e não está conseguindo esse processo de galgar um estágio à frente em relação ao mundo, porque se a gente é aquele repetidor, né, pegando somente a disseminação do aspecto positivo, o aspecto masculino ou yang ou positivo, que vem na gente, a gente recebe e cria, ou então dá prosseguimento a uma ideia que é de outros. Então a gente criar a nossa própria ideia, às vezes é fugir da regra geral, é sair do que todo mundo está dizendo. Um pouco o que o próprio Jung fez quando ele se afastou dos pensamentos de Freud. Aquilo foi um baque para ele, porque ele respeitava muito Freud e praticamente todo o grupo de psicanalistas defendiam tudo que Freud dizia. Imagine ele, alguém que é discípulo de Freud, trazer uma coisa nova que contraria Freud. Aconteceu isso também com Martim Lutero, quando ele foi de encontro à igreja. Aconteceu isso também com Einstein, quando ele foi de encontro à física newtoniana, que era a física hegemônica na época. Aconteceu isso também com o próprio Kant, quando trouxe um idealismo crítico, contrariando tanto o realismo, o racionalismo descartiano, né, cartesiano, como também o experimentalismo, o empirismo de Francis Bacon, né, e de John Locke e tal. Então, essas pessoas, elas foram pessoas que saíram da caixinha, né, e trouxeram coisas novas. Então, isso pode até ser considerado por muitas pessoas um erro, um equívoco, como a igreja considerava heresia, muitas coisas que hoje são normais, aceitas, até pela própria igreja. Então, você fugir dessas regras é uma prova de autonomia, uma prova de que você conquistou e que foi bem orientado pelos pais, no sentido de seguir o seu caminho, sabendo que pode decidir de uma maneira diferente da maioria, com cuidado de desenvolver, claro que junto com isso vem a ética, que a ética é muito importante, o discernimento entre o bem e o mal dentro de si mesmo, no sentido de poder não cometer crimes, porque, segundo Jung, inclusive, não existe coisa pior na natureza humana do que cometer crimes, né, mesmo quando até você não foi punido ou não teve alguma sanção em relação a isso, né, as pessoas ainda guardam aquilo fica lá. Eu até fiz aqui uma palestra sobre vida secreta das células e que mostrava que um polígrafo acusava que uma pessoa que confessa um crime e poderia já antever que o futuro vai ser triste, em vez de o organismo dela ficar triste, o organismo ficava feliz porque ela estava dizendo a verdade. Então a gente tem uma tendência natural, então é a natureza da psique, é a natureza do nosso organismo, é a natureza da nossa realidade humana dizer a verdade e de fazer o que é correto, fazer o que é ético. Então, se a gente não faz por alguma razão que lá atrás tem uma origem que foi deturpada em relação à nossa própria natureza, buscar a nossa verdadeira natureza é um caminho terapêutico muito forte. Então, o papel dos pais nessa hora é de fundamental importância e saber que a gente não dita as regras do que deve o filho fazer, né? E que a gente precisa respeitar também as tendências naturais deles, é de fundamental importância, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Vamos ter outros que vão dar continuidade, como eu disse, em relação a esse tema. Então vamos ter aqui, como eu disse para vocês, a Jornada Mítica, com a figura de Liz Greene e Sharman, eu nunca lembro o nome dela, e Juliette Sharman Burke, as duas autoras que trabalharam muito essas questões. Então é quase como se fosse uma psicologia a partir dos mitos, né? E nós vamos ter em cada vida, um mito diferente. Talvez esse tenha demorado um pouco mais, porque a gente trouxe, digamos, uma visão geral do livro. Os outros já vão ser menorzinhos, tá? Mas quem gostou deste vídeo, deixa um like aí, por favor. Se inscrevam no canal, convidem outras pessoas que gostam desse tema também. Não se esqueçam de, quando clicar no sininho, cliquem ali para toda vez que sair um vídeo do nosso canal, vocês receberem uma notificação, certo? E comentem aí também alguma coisa que vocês queiram comentar sobre esses temas, sobre esse tema, e alguma coisa que vocês queiram que a gente fale no futuro. Se estiver dentro do nosso alcance, a gente trará aqui para vocês, tá certo?
Então, um grande abraço para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.